a Samaria. E o intuito do rei da Síria em cercar a Samaria é porque se Samaria tivesse cercada, ninguém podia entrar, ninguém podia sair, ninguém podia comprar, ninguém podia vender, ninguém podia abastecer a cidade de Samaria. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E se a cidade está daquela maneira cercada, o alimento não entra, e se o alimento não entra, o povo se enfraquece. Louvado seja o nome santo do Senhor. E se o povo se enfraquece, o exército do inimigo ataca e o povo perde. Aleluia, Jesus. Eu acho que vocês estão tentando entender o que Deus está falando aqui nessa noite, mas é muito simples de entender a estratégia do inimigo para nossas vidas. Ele tenta nos cercar para a gente não estar na presença do Senhor, porque ele sabe que na presença do Senhor você se alimenta, você se fortalece. E se você não está mais na presença do Senhor, você vai estar fraco, e quando você está fraco, o inimigo vem, arma a emboscada e você cai. Jesus, é desse jeito. Louvado seja Deus. Agora Samaria está cercada, a alimentação começa a acabar, o povo começa a se enfraquecer. E diz a Bíblia que naquela época houve uma inflação tão grande naquele lugar, que era vendido uma cabeça de jumento por 80 pratas. Louvado seja Deus, era vendido esterco de pombo por 5 pratas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a calamidade foi ainda além disso. Louvado seja Deus, porque aquelas mulheres daquela cidade, para não morrer de fome, elas começaram a comer seus próprios filhos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E diz a palavra que o rei estava passando ali naquele lugar, e ele simplesmente ouve um grito de uma mulher dizendo assim: acorde-me, ó rei, tenha misericórdia de mim. Louvado
enfraquece. Aí depois Ele te derruba. Louvado seja o nome santo do Senhor. E depois que você está derrubado, é só Deus para ter misericórdia. A Bíblia diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas tem momento que não é tão fácil se levantar. Por isso que eu estou falando, vigia enquanto é tempo. Não deixa o inimigo vir cercar a cidade de Deus. A Bíblia diz que nós somos a cidade de Deus. Nós somos o templo e morada do Altíssimo. A Bíblia diz que o inimigo, ele ruge ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar. Mas também a minha Bíblia diz no livro Salmo 139, diz que o Senhor, ele está ao nosso redor para nos livrar do inimigo. Ele pode estar ao seu derredor, mas Deus, ele está ao seu redor. Dá para te livrar nessa noite, diz o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí Deus vem com uma misericórdia muito grande. Eu acredito que o próprio Deus não aguentava mais ver o sofrimento do povo. Eu quero falar para a igreja nessa noite que tem situação na nossa vida a qual a gente pensa que Deus não está vendo, não está percebendo. Louvado seja Deus, mas eu quero falar para você nessa noite que Deus, ele está incomodado com a tua situação. Deus, ele está preocupado com a tua situação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Naquela época, Deus mandou o profeta Eliseu para profetizar naquele lugar. Louvado seja Deus. E na época de hoje, o Senhor usa também pessoas pequenas como eu, usa pessoas como pastor, usa pessoas como o irmão Gilson, como a pastora Luciana, para falar: toma cuidado com o cerco do inimigo, não deixa ele te cercar, porque se ele te cercar, ele vai te derrubar. Louvado seja Deus. Agora Samaria está cercada. A fome era extrema. A situação era caótica. Louvado seja Deus, a inflação estava muito grande. Quem podia comprar uma cabeça de jumento por 80 peças de prata ainda se dava bem. Quem não tinha as 80 peças de prata, o que ia fazer? Ia matar os filhos e comer. Olha a situação do extremo que chegou aquele lugar. Mas aí Deus enviou o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu vem profetizar as seguintes palavras. Ele diz: amanhã, a esse mesmo horário, vai haver abundância nessa cidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amanhã, neste mesmo horário, o Senhor vai bradar neste lugar e será vendido por apenas uma peça de prata. Louvado seja o nome santo do Senhor. E não era apenas uma cabeça de jumento, não. Era coisas boas, era alimentos bons. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E diz a palavra de Deus que existia um homem ali que era o braço direito do rei. Louvado seja Deus. E quando o profeta Eliseu veio e profetiza que ali naquele
Louvado seja Deus, irmãos. Leprosos era a pessoa excluída da sociedade. Eles não podiam estar no meio do povo. Eles não podiam entrar na cidade. Tanto que a palavra de Deus diz assim: eles estavam à porta da cidade. Eles não podiam entrar na cidade. Louvado seja Deus. Mas eu quero falar para você que a situação daqueles leprosos, embora eles estavam naquelas condições onde eles não podiam nem conviver no meio da sociedade, mas foi os 4 leprosos que Deus usou para salvar uma nação inteira. Louvado seja o nome santo do Senhor. Às vezes a pessoa olha para a tua vida e não dá nada para você. Às vezes a pessoa te exclui do meio das irmãs, do meio da igreja. Às vezes a pessoa olha para você e fala: aquela dali não é crente nada, aquele dali não é crente nada. Mas eu quero falar para a tua vida que é no improvável que Deus usa. É as pessoas que são desacreditadas que Deus usa. Porque aqueles que já estão com o nariz empinado, que está ali usando aquele sapato brilhante, aquele anelzão no dedo, está saturado de teologia e muitas vezes não tem algo de Deus para passar para a igreja. E ele prega, ele solta a camisa, ele grita, ele pede glória, ele manda você levantar a mão, pular da cadeira. Mas quando você sai da igreja, você não está alimentado na palavra, porque você não ouviu a palavra, você ouviu a teologia que ele aprendeu lá no curso de teólogo, e ele se sente maioral porque ele fez teologia. Só que não é desse alimento que Deus está falando nesta noite. Deus está falando do alimento puro, que vem do Espírito. Como vocês viram nessa noite, a irmã, Deus usando na humildade o Espírito Santo de Deus, visitou a igreja. Ela não precisa estar com a anelzão no dedo, ela não precisa estar com salto no 15, ela não precisa estar com o melhor vestido, ela só precisa estar cheia do Espírito Santo de Deus para fazer aquilo que Deus quer passar para a igreja. Eu quero falar para você nessa noite: você não precisa ser um doutor, você não precisa ser uma doutora, você só precisa estar firmado na palavra e cheio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. E aí os 4 leprosos, eles começam a ter a seguinte conversa: olha, para que a gente vai ficar aqui? Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Não tem alimento. E entrar na cidade a gente não pode, por causa das nossas condições. E eles tiveram uma ideia. Mas vocês creem, irmãos, que 4 leprosos, em sã consciência, teriam uma decisão de atacar o exército dos sírios? Vocês estão entendendo a dimensão disso daqui que eu estou falando? Eles eram leprosos, eles eram doentes, eles eram excluídos da sociedade, mas eles se levantaram e foram até o arraial dos sírios. E eles vão dizer assim: se deixar a gente entrar, a gente